na tranquilidade. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Não sei se vocês conhecem essa música, o pessoal aqui é novo. Não precisa não. Para não... não, pode... Não, pode ficar sem hoje, eu vou ficar... Valeu, obrigado pela força. Não sei se vocês conhecem essa música, no tempo que o Rony já era crente. O Rony está aí, né? Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Mais uma vez, em tuas mãos. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Bem forte, fala comigo. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Mais uma vez, fala comigo, Senhor, cante. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Aleluia, aleluia. Quem tem sede e anseio de ouvir a voz do Senhor, vai receber do Senhor nessa noite o seu renovo, amém, irmãos? Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8, versículo de número 2 apenas. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós oramos cantando, pedindo ao Senhor que fale conosco, que a gente seja aberto para ouvir a voz de Deus aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos entrando neste mês, na verdade já entramos no mês de julho, no sentido de trazer uma palavra, uma ministração sobre o Espírito Santo, sobre a que nós chamamos na teologia, né, a trindade. Essa palavra trindade não existe na Bíblia, mas é a forma que os teólogos conseguiram interpretar esse Deus que nós adoramos. Um Deus que é família, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus que não é um ser solitário, é um ser composto por 3 pessoas. A nossa mente tem uma enorme dificuldade de entender isso porque nós somos individualistas por natureza. E por ser seres individualistas, não no sentido do seu individualismo no sentido positivo, mas no sentido negativo. Por ter uma mente individualista, nós temos uma enorme dificuldade de entender esse Deus que é 3. Tanto é que na salvação, quando Deus te salvou, gente, é porque Deus quer te tirar da solidão, da sua individualidade, do seu individualismo e quer te colocar na presença desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quer te tirar da solidão e te colocar na companhia de um Deus que é família, que é comunidade, que são 3 pessoas que compõem esse Deus maravilhoso. A nossa mente não entende, mas a gente entende pela Bíblia, que é uma revelação de Deus para nós, que o teu Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E falar do Espírito Santo para nós é um grande desafio,
Quinta-feira, depois no final eu vou mostrar para vocês, eu vou pedir para vocês, como eu fiz quinta-feira, tem um livro onde um pastor americano ele vai trabalhar muito bem a ideia do Deus esquecido. O Espírito Santo chega a ser quase que esquecido na leitura que ele faz, trazendo a noção de que muitas vezes a gente não tem muito entendimento e a noção do que significa o Espírito Santo aqui. E ele trabalha muito bem essa ideia. E ele chega a dizer que para a maioria dos cristãos o Espírito Santo é como se fosse um Deus desconhecido. É a conclusão que ele chega e o que nós devemos fazer para entender que esse Deus não deveria ser um Deus assim tão... Essa pessoa do Espírito Santo não ser levada, às vezes, de uma forma ainda mais profunda na nossa vida espiritual, na nossa vida com Jesus Cristo. O Espírito Santo é o Deus que faz, é o Deus que opera no nosso meio, é o Deus que participa da história, é o Deus em nós, agindo através de nós, seres humanos limitados, é o Espírito Santo habitando aqui. Então falar nesse mês de julho, trabalhar a ideia da vida no Espírito, o que significa isso? O que significa viver uma vida no Espírito? A primeira coisa que a gente precisa entender é trabalhar a ideia desta lei do Espírito. Existe uma lei, e era isso que Paulo estava trabalhando, falando com a igreja aqui no capítulo 8 de Romanos. Então, nessa noite a gente vai falar rapidamente sobre a lei do Espírito. Primeiramente, para a gente entender um pouco sobre isso, a gente precisa entender a carta de Paulo aos Romanos. Paulo escreve essa carta para esclarecer, para deixar bem claro algumas questões sobre a salvação. A igreja de Roma, ela foi criada no ano 57, 58 anos depois de Cristo. O evangelho já estava sendo divulgado, a igreja estava avançando. E Paulo então, não é ele que abre essa igreja, mas ele se sente responsável por ela e queria visitar essa igreja. Ele queria muito chegar em Roma, porque ele sabia que Roma era uma cidade estratégica de uma forma missionária. Ele queria chegar na Espanha. Paulo queria levar o evangelho. Paulo foi dedicado a levar o evangelho para toda criatura. E o mundo conhecido naquela época era esse mundo. Ele queria então chegar em Roma, na capital do Império Romano, se estabelecer lá e levar a igreja até a Espanha. Mas, infelizmente, Roma, como até hoje acontece, a igreja está debatendo coisas internas, atrapalhando a igreja a ir mais longe. O povo no deserto ficou dando volta no deserto porque perderam o foco, começaram a discutir coisas, estavam presos em coisas lá do Egito ainda e perderam o tempo, e Deus querendo levar eles para Canaã, eles dando volta no deserto. E Roma estava debatendo, discutindo, porque muita gente se convertendo, muita gente se entregando a Deus. Sempre surge o grande dilema aqui de muitas cartas de Paulo. Gente se entregava para Jesus, logo que eles se entregavam para Jesus, eram libertos de todo o jugo, de todo o mal. Chegava um judaizante para dizer, não, você até pode, você precisa de Jesus, mas você precisa praticar a lei. Você precisa guardar o sábado, você não pode comer carne de porco, você não pode você não pode fazer diversas questões que atrapalham, porque está na lei de Moisés, você não pode deixar de cumprir a lei. E aí o debate aflorava, aí Paulo escreve uma, podemos dizer assim, a maior tese teológica dele é a carta aos Romanos. Olha, e eu achei isso interessante, a forma como a carta de Romanos é interessante da gente pesquisar, né? Da gente se importar com ela e se dedicar a entendê-la, porque imagina o Nepal. Alguém conhece o Nepal aqui? Só os russos ali, né? Tem o Nepal, tem o Himalaia e tem o Everest. Nepal é uma cidade, é um país asiático, onde vai encontrar o Himalaia. Himalaia é um conjunto de montanhas enormes, e junto dessas montanhas enormes tem o maior pico, o maior ponto mais alto do planeta, que é o Monte Everest. Tem gente que sobe lá, quando sobe lá não vê nada e fica feliz. Vê lá, só vê nuvem e fica empolgado. Mas é o ponto mais alto. Então eles falam que a carta aos Romanos é o Nepal. Toda a carta aos Romanos, de 8 a 16, é o ponto, é o ápice da teologia cristã. E aí, o Himalaia, são os capítulos que começam do 5 ao 8. E o capítulo 8 é o grande Everest da Bíblia. O Everest é onde é o ponto mais alto, onde Paulo vai dizer,
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode dar um sorriso para Jesus aí, irmãos? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Paulo começa então a explicar para a igreja de Roma e depois explicar para o mundo todo que a salvação precisava vir do próprio Deus. Porque antes da lei do Espírito, a lei do Espírito que significa a gente andar e caminhar com Deus, viver com Deus, viver uma vida na presença de Deus, essa lei que significa servir a Deus de todo o seu coração, de obedecê-lo, o ser humano está condicionado a uma outra lei, que nós lemos aqui no capítulo de número 8, versículo 2, a lei do pecado e da morte. O ser humano está preso debaixo de uma lei, de uma regra, de um princípio que ele não consegue sair dele, que é a lei do pecado. Um ser humano, todo ser humano é preso, é escravo do pecado. Todo ser humano, seja ele alguém corajoso para cometer crimes hediondos, corajoso para ser alguém totalmente mau caráter, alguém que não está nem para prestar conta para ninguém, ou aquele que não comete nada disso, mas Deus não é prioridade na vida dele. Todo ser humano é pecador. Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Até aquela vovozinha sua, gente boa, ela também tinha pecado. Também todo mundo tem erro. Às vezes a pessoa não tem a coragem, como eu disse, de cometer algo mais terrível, mais perigoso, mais pesado, mas todos desconectados de Deus, o salário dessa desconexão é a morte, é o pecado. É o pecado, é a morte. O salário do pecado é a morte. Então todo ser humano está preso à lei do pecado e da morte. Para que o ser humano pudesse entender, porque eu já disse aqui várias vezes, o ser humano, a sua perdição, a sua separação de Deus é tamanha, que o ser humano não sabe de onde veio, está no mundo sem saber para onde vai, conversa com alguém no mundo lá fora aí, não sabe de nada da vida, ele está perdidão, ele perdeu, ele não consegue recalcular a rota, ele está mais perdido e não sabe que está perdido, está preso e não sabe que está preso. Está preso na gaiola, achando que aquela gaiola é o mundo dele. E ali ele faz tudo de errado, achando que ele é livre, mas pelo contrário, ele está preso ao pecado. Preso, escravo do pecado. E sendo escravo do pecado, ele não sabe que está errado, irmãos. Quem já teve a oportunidade de pregar o evangelho para alguém, a pessoa fala, não, eu já tenho Jesus, eu já tenho Deus, eu já tenho Deus. Você fala de Deus para mim, não, eu já tenho. Quantos de vocês de repente eram assim? Não preciso disso não preciso disso viver. Ei, eu tô de boa. Não, irmãos, todos perderam a conexão com Deus. E aí, debaixo dessa lei, Deus, no decorrer da história, criou um plano da salvação. E o plano da salvação vem de uma forma muito efetiva. Foi como uma forma de sinalizar o erro que o ser humano estava, que foi a lei mosaica, a lei de Moisés. A lei de Moisés, no capítulo 7, Paulo vai começar a falar sobre isso. Que a lei de Moisés foi como um sinalizador. Foi algo momentâneo, criticando aqueles que achavam que tinha que cumprir a lei de Moisés. E Paulo está dizendo, não, a lei ela foi apenas para mostrar que vocês estavam errados. A lei foi para sinalizar que vocês precisariam de salvação, porque vocês, presos na lei do pecado, jamais conseguiriam cumprir a lei de Moisés. É isso que Deus queria, que eles chegassem à conclusão no decorrer da história, dizendo, Deus, a gente não consegue cumprir a lei. Há muita sujeira em nós, a gente cumpre um ritual aqui, mas a gente peca ali. A gente faz algo aqui de certo, a gente guarda o sábado, mas não protege a viúva. A gente protege a viúva, mas não consegue, proteger os órfãos. A gente sempre está errando como ser, como sociedade, a gente está sempre errando. A gente precisa da sua salvação, mas pelo contrário, o ser humano achando que cumprindo regra conseguiria pagar o preço, foi criando os religiosos que mataram Jesus. Religiosos que não ouviram Jesus dizendo, agora vocês precisam de arrependimento. Eles começaram a debater com Jesus ao ponto de colocar Jesus na cruz, porque eles achavam que estavam certos. Quem matou Jesus, quem mandou matar Jesus, foi o ser humano pecador. Mas o que mais provoca, arma todo o circo, são os religiosos. Se tem um ser perigosíssimo nessa terra, é o religioso, irmão. Religioso no sentido
negativo disso, no sentido onde ele cumpre rituais, e por cumprir rituais, ele não muda o lado de dentro. O lado de dentro continua sujo. Como Jesus disse para os fariseus, sepulcros caiados. O lado de fora faz tudo. Tudo. O fariseu tinha tanta questão de decorar versículo, que o cabelinho do fariseu, irmão, tinha uns cachinhos, onde ele carregava pedacinhos da lei, dos textos lá da Septuaginta, para ir guardar, irmão, tamanho, eu tenho que guardar a lei. Não posso esquecer, tamanha religiosidade. Era tão religioso que eles não conseguiam ver alguém ser curado no sábado, porque o sábado não pode. Entenderam errado. Ninguém pode ser curado no sábado. Agora o meu pode. O meu animal, se cair num buraco no sábado, eu posso mexer. Agora do outro não pode. Uma religião que leva para o individualismo, que leva a gente para uma condenação. E viver sobre a lei do pecado e sobre a lei humana leva a gente a apenas ser religiosos. Isso acontece com a gente também. Então a gente precisa da lei do Espírito. Repita-se comigo, eu preciso me submeter. Mas fala forte, gente, como eu estivesse no exército agora. Eu preciso me submeter à lei do Espírito. E que lei do Espírito é essa? Se a outra é peso, se a outra é morte, se a outra é incapacidade, a lei do Espírito é a lei da libertação do pecado e da morte. Essa lei, ela não é uma lei onde você cumpre para ser liberto. É uma lei onde está dizendo, pronto, você agora é liberto. Vou falar de novo, gente. Não é uma lei que você tem que cumprir para ser liberto, como a outra. É uma lei que está dizendo assim, para começar a conversa com vocês já são libertos pelo poder do sangue de Jesus. Você fala, como assim? Não tem regra para ser liberto. A lei começa assim, vocês são livres da presença de Deus através do Espírito Santo. Meu irmão, é um choque para qualquer ser humano religioso. Porque o que está sujo mesmo, descobre que está sujo, ele fala, meu Deus, é de graça, ele mergulha. O religioso não, mas tem que cumprir. Ele não se sente em paz em receber a libertação de Deus, porque ele quer mostrar que é. Irmãos, nós não somos nada, só Ele é o Senhor da nossa vida. E essa lei começa, irmãos, com a regra, podemos assim dizer, de que, pronto, você já está livre. Fala para o irmão que está ao teu lado, você é livre em Cristo Jesus. É ou não é, gente, livre em nome do Senhor? Então, essa lei do Espírito nos liberta do poder do pecado e da morte. Algo que a lei mosaica não podia fazer. A lei não tinha condição. A lei mosaica, a lei de Moisés, revela o pecado, mas não capacita a vencer o pecado. A lei de Moisés mostrou que o ser humano era pecador, mas o ser humano viu e não reconheceu que era errado. O ser humano viu, percebeu que eles eram sujos, que eles estavam sujos, seus corações eram impuros, mas a lei não foi capaz de transformá-lo. A lei do Espírito transforma e capacita os crentes a viverem de acordo com a vontade de Deus. A lei do Espírito nos capacita. A lei do Espírito significa que Deus capacita você a vencer o pecado. A lei de Deus significa que agora Ele se torna participante dessa luta. Ele agindo em você, morando em você, te habilita a dizer não para o pecado. Porque sem o Espírito Santo não há condição de ninguém vencer o pecado. E o que é pecado? É estar longe de Deus. Gente longe de Deus, uns têm coragem de cometer crimes hediondos, como eu disse. Quem está longe de Deus tem coragem de viver uma vida sem perguntar para Deus, sem querer ouvir, sem querer ler Bíblia, sem querer andar com Ele. Pecado significa estar longe de Deus. Uns estão longe, praticando as coisas mais terríveis, outros estão longe, vivendo a vida sem que Deus fosse consultado, sem que a igreja fosse um ambiente de família para ele. Isso é pecado. Uns têm coragem de mergulhar na lama. Outros ficam na lama ali, achando que tem controle da vida, mas não tem. Todos eles, não importa o nível de transgressão que você cometa, todo ser humano, sem Deus, está preso ao pecado. E o ser humano só é livre quando ele encontra o Espírito Santo de Deus. Quando você pensar em liberdade, pense, associe sua mente no Espírito Santo.
Quando você pensar em liberdade, não pense em alguém saindo da prisão, ficou preso, né, na cadeia, ficou 10 anos preso, 20 anos. Isso aí é um tipo, mas liberdade verdadeira, literalmente, a melhor, a extraordinária, é só o Espírito Santo que pode gerar na gente. E é essa lei que Deus quer que a gente viva, a lei da liberdade no Espírito Santo. Amém, irmãos? Tanto é que Paulo vai dizer lá em Coríntios, que onde há Espírito, há o que, gente? Onde há Espírito, há o que, gente? Onde há o Espírito, há o que, gente? Liberdade. Tem gente que usa esse texto para falar de culto. Não, que onde tem o Espírito é liberdade. O culto vira uma bagunça. Começa, só tem hora para começar, para terminar não tem. Porque o Espírito, não, é liberdade completa para a vida. Paulo está falando assim, olha, quem tem o Espírito, irmãos, é livre verdadeiramente, porque o Espírito Santo te dá a condição de ser livre, e só o Espírito Santo é capaz de fazer isso com o ser humano. Quem é livre aqui dá um sorriso para o Senhor, irmão, e falou obrigado. Crente que não gosta de sorrir, irmão, meu Deus, está preso. Então, a gente vai ver no capítulo, olha sua Bíblia, Romanos 8, versículo 3. Vai mostrar a grandeza desse amor que nos liberta. O que Deus fez por nós. Por favor, pega a água para mim, gente. Agora está aqui, eu não estou vendo. Romanos 8, versículo 3 vai dizer: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida na carne, a carne não era capaz de realizar esses feitos, Deus o fez, fazendo o que, gente? Enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Vou ler de novo, irmãos, presta atenção, abra sua Bíblia aí. Você não pode ficar desatento. Valeu, obrigado. Abra sua Bíblia. Não, pode deixar. Obrigado. Puxa vida, 2 pessoas, tem que pagar lanche agora. Fernandinho. Obrigado. Romanos 8, versículo 3. 8, versículo 3. Olha sua Bíblia, irmãos. Ah, não ando com Bíblia não. Meu Deus. Porque aquilo que a lei não foi capaz de fazer. Olha só, irmãos. O homem erra, o homem sai da presença de Deus, vira inimigo de Deus. A gente falou aqui no domingo para trás aqui, que o ser humano, na condição de pecador, ele é inimigo de Deus. Paulo falou isso lá em Romanos capítulo 5. O inimigo, o que é o inimigo? Aquele que tem inimizade, que tem intriga, é o oposto. É um adversário. A gente era inimigo e Deus se interessou por nós, dando uma lei para mostrar que a gente estava errado. Olha, eu vou ensinar para vocês. Ele ensinou, ninguém quis aprender. Aí ele viu que ninguém quis aprender, o que ele fez? Desistiu? Não, ele fez melhor. Enviou o próprio filho dele para virar gente. É loucura. Se a gente é doido, para a gente ser considerado como um doido, está aí o ponto. Eu acredito que Deus enviou o filho dele aqui na terra para ser igual a mim, igual a você. Essa é a doideira da nossa fé. Nossa doideira da nossa fé não é a gente acreditar em qualquer coisa não. A doideira da nossa fé, a gente tem que ser conhecido como louco para dizer: eu acredito que Deus virou gente. Você crê nisso, irmão? Eu creio, essa doideira eu creio. Pode a ciência falar que não, mas Deus virou gente e habitou entre nós em forma humana. Para quê? Para pegar o pecado do mundo inteiro e pagar o preço por mim e pagar o preço por você. Você crê nisso, irmãos? Quem crê nisso, irmão, nada é impossível ao que crê. Olha só, irmãos, nada é impossível ao que crê. Se eu creio que Deus virou gente, o que é impossível para esse Deus fazer, irmãos? O que é impossível desse Deus fazer por nós? Se Ele, vendo a gente num estado de pecador, de inimigo, de condenação, Ele deu a lei para que a gente pudesse aprender. A gente não deu ideia, a gente não quis ouvir. Ele então faz o melhor. Pronto, agora eu vou mostrar o que é o amor para esse povo. Ele envia o seu filho. Romanos 8, versículo 3. Porque aquilo que a lei não foi capaz de fazer, por estar enfraquecida na carne. O ser humano era limitado. Deus o fez enviando o seu filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne. O nosso Deus, irmãos, nasceu para morrer por nós. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. É difícil morrer até para quem merece.
Mas de repente a gente morreria por alguém que a gente gosta. Uma mãe morreria por um filho, né? Ou um filho de repente morreria pela sua mãe. Será que tem maridos aqui que morreriam pelas suas esposas? Morreria pelas suas esposas, ou você está disposto, ou a esposa tem que morrer primeiro? Aleluia. Se você quiser ir primeiro, vai, que eu que honro o seu nome. Será que tem maridos que morreriam pelas suas esposas? Mas morrer pelo seu inimigo. Morrer pelo seu inimigo. Jesus morreu pelo seu inimigo. E o inimigo de Jesus era você. Era eu, era você. Você fala, eu não, era você. Não, hoje você não é, mas você era. Se você era, você descobre como pode alguém amar ao ponto de se entregar por mim. Eu não dei ideia para a lei dele. Eu era escravo do pecado. Estava nem aí para ele bolando um plano extraordinário para me salvar. Aí Paulo está dizendo para os romanos, vocês não estavam nem aí. Vocês estavam vivendo em guerra, um matando o outro, pensando só em crescer o território de vocês. Mas enquanto isso, uma luta estava sendo travada no céu. Uma guerra, e quando Jesus se manifesta na terra, Ele vem para morrer por vocês. Enquanto vocês estão querendo matar para governar, veio um rei que governa e morreu para dar vida para vocês. Enquanto vocês estão querendo matar para ter vida, Ele veio morrer para que vocês pudessem viver. Então o texto vai dizer que Jesus morre por nós na cruz. E aí Ele vai nos conceder, vai nos dar, Ele vai fazer o seguinte, 3 coisas básicas desse texto, Romanos 8:3. Sacrifício, onde Ele assume o nosso lugar. Ele assume o nosso lugar. A cruz, Ele assume o nosso lugar, gente. Era meu, era seu. Por isso que a gente insiste em ter esse símbolo, para você não se esquecer. Não é místico, é pedagógico. É para que você olhe e lembre que era para ser para nós, mas Ele assumiu o nosso lugar. E hoje ela está vazia, para você entender que Ele ressuscitou, Ele subiu e o Espírito Santo desceu e está no seu coração. Aleluia. Ele assumiu o nosso lugar. Condenou o pecado na sua carne. Se tinha um animal separado, tinha que ter um animal separado todo ano para o sacrifício do sumo sacerdote. E os vários outros que tinham necessários para pagar cada pecado cometido pelo ser humano. Mas uma vez por ano, o sacerdote pegava um cordeiro e sacrificava um animal puro, inocente, em favor do culpado. Jesus então assume a figura de cordeiro, por isso que a gente diz que Ele é o leão, Ele é o cordeiro, porque Ele assume o nosso lugar na cruz do Calvário como o cordeiro imaculado, capaz de morrer em favor do mundo inteiro, daqueles que nasceram antes da vinda dEle e aqueles que estão nascendo agora até a sua segunda volta. Ele assume o nosso lugar e paga o preço na carne. Irmãos, eu fico pensando, que amor é esse? Que amor é esse, irmão? O que Ele ganha? Nessa mentalidade nossa que a gente tem que tirar proveito de tudo. Aproveito de tudo, tem que tirar vantagem em tudo. Essa mentalidade de crente, às vezes os crentes tiram vantagem em tudo. Liga um cara para fechar uma van, fala assim, ó, tem como dar um desconto para nós que é crente? Ao invés de ligar e falar assim, olha, nós é crente, nós vai pagar melhor que todo mundo aí, porque nós é crente. Não, a gente quer tirar vantagem, eu sou de Deus. Eu sou de Deus, irmão. Você quer fazer uns rolos, viu os crentes que fazem rolos? Sai fora, hein? Quer sair em vantagem, quer trocar um Fusca no Fusca. Não, Fusca é bom. Vou dar outro exemplo. Né? Quer trocar um carro velho no novo e quer volta. Ao invés de ter noção de que, cara, a nossa vida flui na entrega. A nossa vida flui na entrega. Na entrega. E aí eu vejo um Deus que morreu por nós. O que Ele teria de volta? A única coisa que Deus quer é um relacionamento com você. Ele não suporta ver uma criatura que Ele fez para viver com Ele morrer e ir para o inferno. Então Ele não ficou parado. Ele saiu da sua glória e habitou entre nós para substituir o nosso lugar, para assumir o lugar na cruz e também condenar o pecado. E a terceira coisa, cumprir a lei. Cumprir a lei que Moisés deu e que ninguém conseguiu cumprir, mas Jesus cumpriu. Jesus cumpriu a lei.
Por isso que para nós, a gente não guarda sábado mais, porque todo dia para nós é sábado, todo dia é dia do Senhor, irmãos. A gente tem um domingo como um sinal profético. Domingo para nós é que a gente está gritando, dizendo o seguinte: Ele ressuscitou. Você pode levantar sua mão e dizer: Ele ressuscitou. Só que a gente adora, aí de uma forma onde nós estamos num calendário, numa agenda, onde o domingo é o dia de folga da maioria das pessoas, aí a gente cultua no domingo. Mas, irmão, todo dia é dia do Senhor. Todo dia, se é sábado, domingo, sexta-feira 13, não tem dia. Todo dia é dia do Senhor, irmão. Você pode dar glória a Deus por isso? Todo dia é dia do Senhor. Tem gente que não guarda o sábado, mas guarda o domingo. Peca a semana inteira, mas no domingo ele é crente. Peca o mês inteiro, mas domingo de Santa Ceia, aleluia. Não, irmãos, não existe mais isso. A lei acabou. Não existe mais obrigação, porque agora se tornou algo natural em nós. Enquanto a lei era algo imposto por uma carne incapacitada de fazer, hoje a lei flui, porque o Espírito Santo está em nós, nos capacitando a fazer de forma natural. A gente é crente por natureza agora, irmãos. Amém? Se você está tentando ser crente à força, meu Deus, você está fazendo errado. Não posso pecar. Vira para Deus e fala: Deus, como é que eu me aproprio? Como é que eu me aproprio dessa capacidade de viver na Tua presença? Como é que eu faço isso, Deus? Seja sincero com Deus, irmão. De repente você não está conseguindo vencer alguns pecados, porque você está lutando na carne. Luta debaixo do Espírito Santo de Deus, que as coisas vão embora. Luta e fala: Deus, eu preciso da Tua graça, me ajuda. Agora, se você querer lutar na força da sua carne, você vai perder. Mas se você lutar na força do Espírito, vai te dar estratégia, vai te dar noção: não, faça isso, caminhe assim. Porque quando você luta com algo que você sabe que você é mais fraco, você precisa aprender a depender de alguém que é maior, e maior que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia. A primeira coisa, como eu disse, é libertação. Viver vida no Espírito é viver a lei de Deus, e a lei de Deus significa ser liberto. Liberto do pecado e da morte. A segunda coisa é o poder para viver uma vida santa. O Espírito Santo em nós nos leva a viver uma vida santa. Ele não apenas tira a gente do mundo, ele faz que o mundo saia de dentro de nós. Amém, irmãos? Ele faz que o mundo saia de dentro de nós. Vamos repetir isso mais uma vez? A conversão, repita assim: a conversão me tirou do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro de mim. Se o mundo não sair de dentro de nós, irmãos, a gente pode estar em qualquer lugar que a gente não se transforma. O mundo precisa sair. O Espírito nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus, superando os desejos da carne. A gente tem a nossa escola, quarta-feira, e ela tem crescido, né, Ana? A gente tem crescido e vai crescer muito mais. Amém, irmão? Você pode dizer um amém? Vamos avançar cada vez mais e alcançar mais gente, porque a gente entende que uma das características de uma igreja tem que ser um ensino cristão. Tem que ser um ensino. A gente nasceu, a nossa vocação é de ensinar. Tem que ensinar. E uma dessas aulas que a gente tem sobre o fruto do Espírito, eu dou a primeira aula falando de um texto muito interessante de Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 18. Esse texto vai falar de uma batalha desconsiderada. E aí eu dou uma pincelada no sentido assim: quando se fala de batalha espiritual, quando a gente pensa em batalha espiritual, a gente tem que imaginar uma guerra espiritual. Guerra. E uma guerra, não sei se você manja disso, entende disso, né? De vez em quando eu gosto de ver alguns filmes de guerra para ver, porque nossa vida é muito influenciada pelas duas guerras mundiais que a gente teve no século passado. Então, quando a gente pensa em guerra, a gente imagina guerra com várias batalhas. E tem gente que nessa guerra espiritual investe, mas investe de uma forma excessiva num tipo de batalha, que é a luta com o diabo. Ele resume a guerra espiritual dele em brigar com o demônio. É o demônio que tranca a rua, demônio porteiro, demônio geográfico, demônio prefeito, demônio. Ele começa a dar algumas questões para o demônio, onde tudo é demônio, e desconsidera uma batalha que eu entendo que seja a pior, a primeira, que é a guerra, que é a luta entre a carne e o espírito. Está lá em Gálatas capítulo de número 5. Lá Paulo vai dizer que a carne milita contra o espírito. Enquanto o ser humano não tem Deus, a carne governa.
Mas quando o ser humano nasce de novo, ele continua sendo gente, mas cheio do Espírito Santo para dizer: carne, agora quem manda é o Espírito de Deus. Continuo sendo gente, continuo passando pelas tentações, mas eu posso dizer não, posso resistir o diabo, ele vai fugir. Agora, minha carne eu tenho que dizer não para ele. Por quê? Porque eu falo que é mais perigosa, é uma batalha importante que a gente desconsidera ela. Porque às vezes a gente esquece que está escrito lá em Tiago que resistir o diabo, ele fugirá de você. A sua carne não foge de você. Enquanto você for gente, você vai ser carne. E você vai ter que saber controlar ela pelo poder do Espírito Santo. Por isso que a santificação te ajuda a vencer essa batalha tão importante e muitas vezes desconsiderada. Essa carne que deseja as coisas contrárias a Deus. Essa carne que deseja fazer aquilo que Deus não quer. Aí o inimigo entra sabendo que você quer, ele vai te seduzir. Vai te seduzir. Pode parecer repetitivo, mas é a minha intenção mesmo. O diabo não vai te tentar com um prato que você não gosta. Ele não vai tentar, porque primeiro ele vai ver a sua carne. O que essa carne gosta? Essa carne gosta de dobradinha. Não quero. Essa carne gosta, Giló. Essa carne gosta disso aqui. Isso aqui que mexe com ele. Vamos lá, eu falo de comida, porque os crentes gostam de comer, esses assimilam fácil, né? Mas esse aí gosta de dinheiro, irmãos. Não, dinheiro, rapaz, dinheiro para ele, ele gosta de dinheiro, o negócio dele é dinheiro, eu quero dinheiro. É o diabo, que é dinheiro. Ele vai levar o que para essa pessoa? Dinheiro, irmão. E se ele gosta tanto de dinheiro, se for preciso roubar e ninguém saber, eu faço, porque eu quero dinheiro. Eu não quero ser pego, mas se eu conseguir roubar e ninguém ver, eu quero dinheiro. E o diabo vai levar a bandeja do dinheiro, não vai levar a bandeja de outra coisa a não ser aquilo que ele queira. Então o diabo só trabalha naquilo que a carne quer. Porque se tirar o diabo da história, tem gente que se tirar o diabo da história, perde o emprego, irmão. Que acha que é só o diabo, irmão. Tem gente, o diabo é um ser caído, condenado, que decidiu negar a graça de Deus. E sabendo que agora estamos aqui, o que ele resta para ele é apenas fazer maldade. Mas, irmãos, o ser humano na carne, ele é capaz de fazer as coisas sem a participação do diabo. O diabo é o tentador. O ser humano é capaz de fazer maldades terríveis sem que o diabo nem participe daquilo. Porque a carne é má. Paulo vai dizer no capítulo 7 de Romanos o seguinte. Ele vai dizer: aquilo que eu quero fazer eu não consigo. Eu quero fazer. Paulo, o apóstolo Paulo, o grande teólogo da história do cristianismo, vai dizer: eu quero fazer, mas não consigo, porque a minha carne ela não deixa, minha carne ela quer fazer o mal. Mas eu descobri que não é na força da minha carne, mas é pelo poder do Espírito Santo que a gente vence. Então nós vencemos, nós temos poder. Repita-se comigo: eu sou livre. Repita: eu sou livre. Eu tenho poder para santificar a minha vida e viver a vontade de Deus. E a terceira coisa, quando a gente vivia no pecado, a gente era órfão, mas hoje nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui, levante a sua mão, irmão, dá graças a Deus. Filhos de Deus. Paulo vai dizer no capítulo 8, versículos 14, 15 e 16, vai dizer que o Espírito Santo de Deus nos adota na família de Deus. O Espírito Santo de Deus vai nos dar esse novo status. E se tornar filho de Deus é trazer para nós o relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. O que antes era desconectado, era rompido, era separado, hoje é comunhão. Hoje vivemos em comunhão com Deus e com nossos irmãos. O que antes era solidão, que era isolamento causado pelo pecado, hoje é comunhão na presença de Deus. Hoje somos salvos. Hoje somos filhos de Deus. Éramos órfãos, mas hoje nós somos filhos de Deus. Filho de Deus. Todo ser humano é órfão. Olha só, todo ser humano é órfão. Todos. Mas aqueles que recebem o Espírito de Deus, eles sim agora se tornam filhos de Deus, através de Jesus.
Hoje você pode estar aqui cansado, cheio de luta, não conseguindo enxergar as coisas na sua vida, mas dizer uma coisa para você. No dia que você entregou sua vida para Jesus, aconteceu o maior evento que você poderia desfrutar através da vitória da cruz. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo. E quando você nasceu de novo, você não nasceu de novo como apenas uma pessoa renovada. Não, você tem uma nova natureza. E na sua natureza hoje você é filho e filha de Deus. Herdeiro com Cristo, você agora participa da família de Deus. Hoje essa trindade que a gente não entende, Pai, Filho e Espírito Santo, você está ligado nela, na pessoa de Jesus, e o Espírito Santo está movendo isso na tua vida. Hoje você faz parte desse Deus eterno. Hoje você não vive mais sozinho, porque hoje você é filho e filha de Deus. Viver na lei do Espírito é viver livre do pecado e da morte, é viver na condição de se aperfeiçoar na presença de Deus e se aperfeiçoar como um filho de Deus. Filho de Deus. A gente iria ser muito mais maduro, a gente iria viver muito melhor se a gente entendesse o que isso significa, irmãos. Porque no conceito popular todo mundo é filho de Deus. Não, eu sou filho de Deus. Não, irmãos. Você é um pecador criado por Deus, o ser humano é um pecador criado por Deus, que acha que merece algumas coisas, mas quando eu vejo o Evangelho, descubro quem eu sou, eu descubro que eu não mereço nada. E aí eu vejo que Ele me adota. Ele olhou para mim e falou assim: você agora vai ser meu filho. Eu te escolhi para que você pudesse viver a plenitude do meu Espírito, se tornando meu filho. Ele te tira da orfandade, da solidão e faz você virar filho de Deus. Estamos aqui numa reunião de filhos, de filhas. Somos irmãos, fazemos parte da mesma família, não andamos mais sozinhos, somos filhos de Deus. E essa é a lei do Espírito. Qual é a lei do Espírito? É que a gente seja filho de Deus, irmãos de muitos irmãos. É a lei do Espírito. É uma lei onde agora é natureza. Eu fazia por obrigação, hoje eu faço porque eu sou filho. Eu faço porque eu entendi de onde Ele me tirou. Agora, se a fé que a gente vive aqui, uma fé parecida com os fariseus, vou porque eu quero melhorar a minha vida, eu vou porque eu quero isso em troca, eu vou porque é isso que eu quero, eu vou porque eu tenho medo do inferno, não, eu vou porque eu já estou no céu através do Espírito Santo de Deus. Eu vou porque eu já sou de Deus, eu sou filho de Deus. Eu vou porque o reino agora é meu, é do meu Pai, é de todos nós. Eu vou porque é meu. Pensa agora na sua empresa, os irmãos que são empreendedores, que tá lá naquela empresa e você tem que ir lá porque aquilo é seu. O reino de Deus é seu, irmãos. E você tem que ir lá porque aquilo é seu, junto com o teu pai. Você não é funcionário de Deus, não, você é filho de Deus. Filho de Deus. Você não está lá trabalhando para Deus para receber um salário de Deus. Não, você está lá para receber tudo da parte de Deus. E quem entende que aquilo tudo é dele, ele dá a vida por aquilo. Um filho se entrega como Jesus se entregou. E hoje, nessa noite de Santa Ceia, o que Deus quer que a gente entenda é que a lei do Espírito é uma lei onde ela só funciona porque alguém se entregou por nós. E Deus desafia os seus filhos a viver essa lei da entrega naturalmente. Uma entrega onde eu fui alcançado pela graça de Deus e ela me transformou em filho de Deus. Nessa noite, irmãos, que a gente venha para a mesa com o coração muito aberto para dizer: Deus, eu quero me submeter a essa lei. Se de repente eu estou preso ainda na lei do pecado, eu não quero ficar preso nisso, Deus. Eu não quero ficar preso na lei do pecado. Se eu já sou alguém crente e por algum motivo que eu entendi errado, eu estou preso na lei, numa lei religiosa, eu não quero viver assim, Deus. Eu quero viver a lei do Espírito, que não tem peso, que não tem culpa, que não tem pressão, na verdade tem liberdade. Liberdade, porque onde o Espírito Santo está, ali tem liberdade. Você pode glorificar o nome do Senhor, meu irmão? Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Para nós aqui, a gente trata isso, tem que ir por coração. Toda vez que a Bíblia fala do Espírito Santo trabalhando na Bíblia, ela vai usar muitas vezes a palavra que está relacionada à mente. Porque para o judeu, a mente é onde está a centralidade do homem. É aí que Deus quer trabalhar, levando a gente a ser liberto de toda escravidão, de toda a prisão do pecado. Se tem algum pecado te estravando, meu irmão,
Decida hoje. Eu posso fazer a oração mais forte, eu posso fazer a oração mais poderosa no sentido de quebrar alguma coisa. Ela não funciona se você não desejar. Ela não funciona se você falar assim: Deus, isso é o meu problema. Essa é o meu problema, Deus. Eu estou preso na lei do pecado ainda. O pecado, ele sonda o meu coração e eu cedo. Diga para Deus, seja sincero diante dele nessa noite. Se você que está aqui hoje, e tem muita coisa que você faz por obrigação, por medo, por cobrança, diga para Deus: Deus, eu não quero, Deus, viver dessa maneira. Eu quero viver a liberdade do teu Espírito. Seja sincero com Deus, irmãos. Quantas vezes ministérios, você que trabalha em ministério de uma forma pesada, uma obrigação, fala para Deus: não, Deus, não é desse jeito, porque o que o Senhor operou na minha vida é liberdade, não é peso. Não é peso, é satisfação, é alegria. Peça para Deus te limpar, tirar todo esse peso. Religiosos têm a tendência de ser acusadores, irmãos, que apontam o erro dos outros, mas não enxerga o próprio erro. Mas que hoje você se submeta não à sua lei, uma lei religiosa, uma lei do pecado, mas hoje você se liberte e desfrute da lei do Espírito Santo de Deus. Do Espírito que nos transforma em pessoas leves, felizes, pessoas que crescem espiritualmente ano após ano na presença de Deus. Mesmo passando luta, problema, esses problemas não são capazes de fazer ele parar, não são capazes de fazer você desistir. Que a lei do Espírito dê leveza para a tua alma nessa noite, aleluia. Que a lei do Espírito dê leveza para a tua mente, para o seu entendimento. Que o seu entendimento em relação a Deus se abra nessa noite. E toda religiosidade, todo pecado seja quebrado da sua mente, do seu coração nessa noite, no nome de Jesus. Quem recebe do Senhor? Quem recebe do Senhor nessa noite, irmãos? Quem recebe? Quem toma posse? Quem se submete à lei do Senhor aqui nessa noite? Eu me rendo, Deus. Eu me rendo à sua lei neste lugar. E que nós juntos possamos, ó Deus, cumprir, ó Deus, cumprir a tua vontade. Em nome de Jesus.